E pensando em ajudar você que está se preparando para o Enem também, a gente vai agora trazer algumas dicas para você se sair bem no exame. Eu converso com a Daniela, que é coordenadora de Educação Básica do Ensino Médio do Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré. Daniela, quais técnicas de estudo realmente ajudam nessa reta final? Boa noite para você, bem-vinda. Boa noite a todos. Na verdade, acho que é importante lembrar que a preparação para o Enem, ela não começa um mês ou uma semana antes do exame, né? É uma preparação que ela habita numa organização constante de estudo, gradual e ao longo do ano. Mas pensando nessa reta final, é muito importante revisar os conteúdos mais relevantes de forma prática. E que forma prática aqui seria essa? Primeiro, criar um cronograma organizado, dividir o tempo por matérias e temas, né? Dar mais atenção aos conteúdos que têm mais dificuldade, estudar por etapas, rever os conceitos, praticar bastante exercícios, resolver questões dos antigos, de vestibulares antigos, simular, né? Ajuda a melhorar a prática, a entender mesmo esses pontos de facilidades e de dificuldades, priorizar uma revisão técnica ali, no sentido de usar um método de autoexplicação, falar em voz alta sobre o tema, estudando, contando para alguém, utilizar uma técnica também de flashcard, né, para memorizar os conceitos mais importantes. E é muito importante a questão da saúde física e emocional. Então, alimentar-se bem, dormir adequadamente, porque o sono ela é parte essencial para conseguir consolidar e memorizar ali todo o conteúdo, aquilo que foi aprendido. Praticar exercícios físicos, né? Esse movimento ajuda a manter o foco. E o mais importante de todos, criar um plano para o dia da prova, porque no dia da prova essa ansiedade ela fica um pouco mais exacerbada. Então, se preparar mesmo para esse grande dia, né? Separar os materiais com antecedência, os documentos, a caneta. E durante a prova, sempre começar pelas questões que você considera mais fácil, porque isso ajuda a reduzir a ansiedade inicial ali da concentração. A maneira como você começa a prova, ela dita ali todo o restante do desenvolvimento da prova. Ela, no dia anterior à prova, vale revisar, descansar, dormir cedo? Como equilibrar tudo isso? O que é melhor fazer? Cada pessoa tem, cada adolescente tem um ritmo, mas o ideal é uma revisão leve no dia anterior, evitando sempre a sobrecarga na mente, né? Então, revisar os resumos ou as anotações ao invés de começar um conteúdo novo ou algo que eu ainda não vi, mas é fundamental dar o espaço para o descanso e para o relaxamento. Dormir cedo é o essencial para garantir essa concentração, essa disposição durante a prova, porque requer muito desse físico do adolescente. Então, uma boa estratégia é dividir o dia. Então, uma breve revisão focada durante a manhã ou início da tarde, e no período da noite, relaxar com atividades que ajudam a acalmar ou que dê prazer, ouvir uma música, meditar, assistir um filme leve. E na hora da prova, como administrar o tempo ali para não se perder? Qual é a melhor estratégia para controlar o tempo e não se perder de jeito nenhum? Ali para nesse início, né, pegando a prova ali na mão, a administração do tempo é tudo. Então, começar sempre pelas questões que você considera mais fácil, dá maior segurança, garante ali um ponto de equilíbrio na prova e depois passa para as mais difíceis e deixa para o final aquelas que demandam maior tempo e são mais complexas. Então, o tempo é dividir em sessões mesmo. Então, algo 40% do tempo para as questões objetivas, 40% para redação e o restante para revisão, para você ter tempo. Então, não se apegar tanto às questões específicas que eu não sei, eu estou demorando, marca e volte ao final se sobrar tempo. Redação especificamente, por onde começar? Quais pontos são essenciais para montar ali um texto claro, bem estruturado, bem coeso? É bem importante essa organização do pensamento, né? Então, antes de começar, leia a proposta leia com atenção a proposta. Então, perguntar assim, qual é o objetivo do tema? O que eu vou fazer aqui? Eu vou debater? Eu vou argumentar? Eu vou relatar? Para você começar de uma maneira, para você já entender ali o ponto central do texto e como você vai discorrer essas ideias, né? E esse planejamento, uns 5 minutinhos ali para poder planejar introdução, desenvolvimento e conclusão.
para que você consiga ser objetivo e claro, né, para que você ali evite aqueles parágrafos confusos e longos, né, e ficar ali muito prolixo na redação, para ser original. É muito importante assim, inserir alguns exemplos de atualidades, um contexto histórico, e também construir repertórios socioculturais, né, inserir ali uma leitura, um filme, uma série, ajuda também na robustez dessa argumentação. E o principal, dominar a gramática, porque essa revisar a escrita, tentando-se a pontuação, a concordância, a ortografia, né? E também não usar gírias. A tranquilidade é uma das metas também, né? Que conselhos você dá para lidar com a ansiedade, manter a calma durante o exame? É natural, a gente sabe que tem uma ansiedade, né, ali uma expectativa, mas a melhor estratégia é a calma, porque é a calma que vai predizer uma boa organização de pensamento. Então, assim, aquilo que você estudou, você vai conseguir reverberar na prova, ali, trazer na sua memória, se você estiver calmo. Então, assim, use técnicas de respiração antes de começar, inspirando, respirando, né, para que você consiga estar presente ali, né, focando numa questão de cada vez, antecipando as dificuldades, leva um lanchinho, uma água para manter ali o nível de energia. E eu acho que, por fim, lembrar que, assim, né, aquilo que você está ali, você vai dar o melhor que você pode naquele momento. E o Verdade. melhor que você pode é ficar calmo para que você consiga fazer uma boa É prova. verdade. Obrigada, Daniela. Um abraço. Imagina. Tchau, Tchau, tchau. tchau.